Pessoa que eu lia a Bíblia, né? Eu sempre ia na igreja também. Eu sempre me comuniquei muito com Deus, eu sempre conversei muito com Deus em pensamentos, em orações. Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu nunca fui uma pessoa que fui para uma outra religião, por exemplo, e adorei outros deuses ou alguma entidade. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Eu só estou falando isso porque, mesmo eu sendo essa pessoa que sempre acreditei em Deus, né, eu nunca senti o que eu tenho sentido ultimamente, né? Só que assim, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas eu sinto que o final ele está próximo, que a volta de Jesus ela está próxima. Eu tenho compartilhado muito isso com a minha família, né? Tipo com meu marido, com a minha filha. E eu não sei explicar por quê, mas eu sinto que a volta de Jesus está próxima. E eu não sei quando vai acontecer, até porque a própria Bíblia fala que ninguém sabe. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas nós devemos ficar atentos aos sinais. Nós devemos ficar atentos aos sinais. Tantas coisas ruins acontecem, né? Não é de hoje que coisas ruins acontecem, mortes, injustiças, guerras, não é desde agora, né, desse século que acontece. Mas hoje, com a internet, as coisas, elas têm um poder muito grande de se arrastar, de se envolver de país para país. A informação na internet, né, as pessoas, elas conseguem estudar melhor, elas conseguem se comunicar, né, pela internet. Então, assim, eu acredito que com o avanço de tantas coisas que estão acontecendo, IA, comunicação aqui no próprio YouTube, tudo isso, né, hoje nós levamos o nome de Jesus. Eu abro aqui uma live e eu posso ter muitas pessoas me assistindo. Isso porque eu sou uma youtuber pequena, imagine quem tem muita visibilidade, né? Então, o nome de Jesus, ele tem sido levado para muitas pessoas, o que cumpre também as profecias da Bíblia, né? Então, hoje tantos rumores de guerras, né? Quantos rumores, não que guerras não tenham já existido, mas quantos rumores também de paz, de acordos de paz. E, gente, eu tô lendo o Antigo Testamento. E eu também já li, né, passagens do Novo Testamento. E olha só, no Velho Testamento, o que acontece? Deus, ele colocou algumas leis, né? Deus, ele colocou algumas leis para que aquele povo seguisse aquelas leis, porque Deus, ele queria tornar o povo dele um povo diferente, né? Ele não queria que as pessoas tivessem costumes de quem fazia rituais para adorar deuses. Deus, ele não queria isso, ele queria separar o povo, né, dele. Ele queria que o povo tivesse costumes diferentes, né, daquele povo. Deus queria santificação, né? Então, as pessoas faziam sacrifícios. Tinham pessoas que, se elas não seguissem a lei, elas morriam. Então, acontecia coisas que hoje em dia não acontecem mais naquela época, né? Hoje nós temos uma legislação, todos os países, hoje é diferente, né? Então, várias coisas assim que as pessoas podiam, né, cometer erros que levavam à morte, hoje em dia não acontece mais. Por quê? Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Então, hoje, a maneira que nós, cristãos, tiramos o nosso pecado, né, pecados espirituais ou pecados morais, né, de Deus, sobre o caráter de Deus, é a gente se arrependendo. É a gente se arrependendo, é a gente aquebrantando o nosso coração. E nós só somos perdoados pelo sacrifício perfeito de Jesus, pela graça. Né? Não, não é só pelo nosso bom comportamento futuro que somos perdoados. Nós somos perdoados pela graça, porque Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Mas existe algumas pessoas que estudam a Torá, por exemplo, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e elas não acreditam que Jesus foi o sacrifício perfeito. Elas não acreditam nisso. Elas acreditam que vai vir um homem e que esse homem vai ser tipo Deus, sabe? Elas acreditam tipo isso.
Então veja bem, já pensou se um templo é construído e o anticristo vai ser dessa forma? Porque eles querem seguir a Torá. Eles não seguem porque hoje não tem mais o templo. O templo ele foi destruído. Então será que o cenário de Apocalipse vai ser isso? Pessoas que acreditam em Jesus vão ser como pessoas que estão blasfemando contra Deus porque eles são anticristo? Será que vai ser esse o cenário do fim, da grande tribulação, do anticristo? Eu acredito, gente, que o anticristo, ele já está nesse mundo. Eu acho que ele nem sabe que é ele. Mas eu acredito que ele vai começar a receber tanto poder, que isso vai encher o coração dele de orgulho. E realmente ele vai começar a se sentir como Deus. Esse orgulho vai tomar conta do coração dele e ele vai começar a se sentir como Deus. E como ele acha que ele é Deus, ele vai ficar contra os cristãos que acreditam em Jesus. Então eu acredito que o anticristo, sim, ele já está neste mundo, tá? Existem três tipos de entendimento para o arrebatamento. Tem um grupo de pessoas que acredita que vai ter o arrebatamento antes mesmo do anticristo se revelar. Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que todas as pessoas vão passar pela grande tribulação e só depois vai ter a vitória total de Jesus, né? E todos vão ser perseguidos. E tem pessoas que acreditam que o anticristo vai se instalar no poder, vamos ter aquela falsa paz e que no meio disso, antes dele revelar as suas garras, vai ter o arrebatamento. Eu acredito que vai ser nessa condição. Eu acredito nisso, tá bom? Claro que eu não posso garantir, mas pelo que eu tenho lido da Bíblia, eu acredito que o anticristo vai se instalar no poder. As intenções dele vai parecer muito boas, né? Vai ter acordos muito grandes de falsa paz. E antes dele se mostrar a maldade dele, a perseguição dele, antes dele ficar com orgulho, aí sim vai ter o arrebatamento. E as pessoas que vão ser arrebatadas vão ser as pessoas que estão, não que são perfeitas, mas vão ser pessoas que estão com o coração em Jesus. Vão ser pessoas que têm procurado se encher de Deus todos os dias. Vão ser pessoas que têm procurado entender a palavra e ler a palavra todos os dias, que têm orado todos os dias, que têm deixado ouvir a voz do Espírito Santo. Vão ser pessoas que abandonaram as vontades da carne por amor a Deus. Eu acredito que vão ser essas pessoas que vão ser arrebatadas. E as pessoas que vão ficar aqui para a grande tribulação vai ser muito sofrimento. Muito. Imagine pessoas te caçando para te torturar, para fazer sacrifícios de você, se você não aceitar que ele é Deus e que Jesus não é Deus. Então, a minha mensagem aqui com esse vídeo de hoje, né, é uma live, mas depois eu vou salvar em vídeo também, é para que você venha verdadeiramente buscar mais de Deus, buscar mais por Deus, né? Você venha ler mais a Bíblia, você venha se conectar mais com Deus, sabe? Eu nunca senti isso, gente. Sinceramente, eu nunca senti isso. Eu sempre procurei por Deus, eu sempre conversei com Deus, eu li a Bíblia. Eu gostaria de ler aqui, gente, uma passagem bíblica, tá bom? Eu separei aqui para nós refletirmos. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor,
Não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, nós que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Então, fala que mesmo vivo, nós iremos ser levados nas nuvens, né? Então, isso para mim é um sinal do arrebatamento também, tá bom? E no capítulo 5 fala assim: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são luz e no dia, luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão, por isso não vamos ficar dormindo como os outros. Vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como coroaça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala aqui que Deus não nos escolheu para passarmos pela ira de Deus, isso também para mim é um marco do arrebatamento de quem está vivendo em santidade. Que morreu por nós para podermos viver com ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando ele vier. Portanto, animem e ajude uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Então, eu acredito nisso, gente. Eu acredito nisso porque tem muitas pessoas, né? Tem lugares, né? Tem pessoas em diversos países que elas estudam fielmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde tinha os sacrifícios, né? Aonde tinha as condenações, aonde tinha as coisas que tem, né, no Antigo Testamento e que nós inclusive estamos lendo aqui ao vivo. Então, eu acredito que essas pessoas não é que elas sabem disso, digamos assim, mas eu acredito que o cenário, né, do mundo, ele tem caminhado para isso. O anticristo vai ser uma pessoa que ela é anticristo, que ela não acredita que Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, eu acredito que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai querer seguir a Torá como que se ela fosse Deus. E eu acredito que essa pessoa já está no mundo. Eu acredito. Então, eu acredito que está muito próximo do fim.